Bom dia a todos e todas, eu sou a Amy Pandolfo, a gente está aqui começando o nosso JTT, um bom dia, hoje dia 17 de março, gente, já está daqui a pouco no final do ano e caramba, é isso aí. Hoje o tema da nossa entrevista principal aqui do JTT é o que está acontecendo com os regimes próprios de previdência municipal no Brasil. Em Florianópolis, gente, o prefeito Topázio está fazendo uma reforma previdenciária. A principal mudança dessa reforma proposta por ele é no tempo de contribuição, que antes era no mínimo 10 anos e agora passará a ser no mínimo 25 anos. Ainda a idade mínima para servidoras mulheres passa a ser de 62 em vez de 60. Para os homens, segue a idade mínima de 65. A aposentadoria, apenas por tempo de contribuição, será revogada e passa a valer de forma unificada com a idade, de forma semelhante ao que já ocorre a nível nacional. Assim, para se aposentar, o servidor precisa ter a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. Essas mudanças seguem as diretrizes adotadas pela reforma da Previdência Nacional. Também como ficam definidas as regras da idade mínima para aposentadoria especial e o critério de idades e tempo de contribuição para a aposentadoria de pessoas com deficiência que antes ocorriam por via judicial. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, ela passa a ser integral apenas para doenças profissionais e acidente de trabalho, e não mais para doenças graves. Ainda o valor mínimo pago nessa modalidade deve aumentar, já que atualmente ele segue a proporcionalidade pura, ou seja, tempo de trabalho pelo tempo de contribuição obrigatório. Na nova proposta, ele terá no mínimo 60%. Atualmente, gente, 2.118 municípios brasileiros possuem um regime próprio de previdência. No entanto, todos estão também no sistema do regime geral, uma vez que comissionados e temporários por tempo, por exemplo, são assegurados também pelo INSS. Mas hoje a gente vai receber o Luciano Fazio, ele é matemático pela Università degli Studi de Milão, agora ele vai me corrigir se eu falei errado, lá da Itália, pós-graduado em Previdência pela Fundação Getúlio Vargas e consultor externo do Diese para assuntos previdenciários. Ele também dá consultoria aos sindicatos de servidores de Belo Horizonte, Curitiba, Aracaju, Boa Vista, Caxias do Sul, Juiz de Fora, entre outras. E também é autor dos livros O que é Previdência Social e também do livro O que é Previdência do Servidor Público. Bom dia, Luciano Fazio. Seja muito bem-vindo ao JTT. Bom dia a todos e a todas. Prazer meu. Bom dia, Amy. Bom dia. Luciano, me diz uma coisa, qual que é a diferença entre esses dois regimes que a gente falou de previdência? Bom, na verdade, os regimes de previdência são os regimes próprios e o regime geral, né? Na verdade, o regime geral é de abrangência nacional. Os regimes próprios são instituídos pelo ente federativo. Então, tem o regime próprio dos servidores civis da União, tem o regime próprio, por exemplo, do Estado de Santa Catarina. Todos os estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, têm regime próprio para os seus servidores de cargo efetivo, né? Como você bem mencionou, os temporários e os comissionados são vinculados ao regime geral, e os municípios também têm um regime próprio para os seus, né, de abrangência municipal. Agora, o regime próprio é de instituição facultativa, ou seja, se o município não instituir por iniciativa própria, por lei própria, o seu regime próprio, na verdade, os seus servidores todos são vinculados ao regime geral. Então, no passado, era muito claro a diferença que está diminuindo paulatinamente. Por quê? No começo, até 1993, os regimes próprios não eram contributivos. Ou seja, na verdade, a ideia era o seguinte: uma vez servidor, sempre servidor. E eu estou servidor inativo, mas continuo na folha de pagamento
do ente federativo. Então, na verdade, por que contribuir? Eu não contribuo para o meu salário, porque era como se fosse o salário do aposentado. A partir do governo Itamar Franco, aos poucos depois do governo Fernando Henrique, foi mudado e, na verdade, virou contributivo. E até 2003 existia uma regra geral para os regimes próprios brasileiros, que era da paridade e da integralidade, ou seja, o servidor se aposentava com integralidade, que quer dizer com última remuneração em atividade, ia ser o provento da aposentadoria. E a regra de reajuste, a palavra paridade, se refere a esse critério do reajuste, em que toda vez que houvesse mudança, ou pela mudança do plano de cargo e salário, ou pelo reajuste anual das remunerações do servidor em atividade, ia ser estendida ao aposentado. Também, até a emenda constitucional 103 do governo Bolsonaro, na verdade, não era obrigado a ter teto, teto diferente da remuneração, ou seja, só existia o teto que a aposentadoria do servidor não podia superar a remuneração do servidor em atividade. Mas não existia o teto do INSS. Por exemplo, hoje o teto do INSS é por volta de R$8.000. Ou seja, tanto o segurado do INSS não contribui sobre eventual parcela de remuneração que excede, né, os R$8.050, como o benefício não poderá, em hipótese nenhuma, superar esse teto. E com a introdução obrigatória do fundo de pensão dos servidores, ou seja, o servidor ingressado após a reforma exigida pelo governo Bolsonaro, tem, na verdade, a mesma base contributiva, o mesmo teto de benefício limitado aos 8.000 e quebrados do INSS, mesmo estando no regime próprio. E sobre a parcela que excede, ele pode contribuir para um fundo de pensão, para uma previdência privada instituída pelo ente federativo, sobre o qual ele contribui, o empregador contribui e pode dar um complemento de aposentadoria no futuro. Mas, na verdade, desde Itamar Franco até hoje, independentemente dos governos serem do PMDB, do PSDB, do PT, do PL, não interessa, fica quase de Estado, mais do que de governo, está sendo proporcionada uma convergência de regra entre o regime geral e o regime próprio. Só que é uma convergência perversa, porque, na verdade, todas as regras mais favoráveis ao servidor estão sendo alteradas para se tornar iguais à do regime geral. E as regras menos favoráveis vão sendo mantidas. Então, na verdade, o que antigamente era um benefício, ter o regime próprio, aos poucos está se tornando um castigo. Então, enquanto, na verdade, pelo certo, pelo justo, seria converter, né? O setor privado está sendo feita uma previdência similar ao que era dos públicos, né, municipários, agora está ficando ao contrário, né? Está fazendo ao contrário. Sim. Luciano, então quer dizer que a reforma da Previdência do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ele teve influência nas reformas municipais? Sim. Na verdade, é o seguinte, as principais regras de previdência do sistema dos municipais ainda continuam podendo ser estabelecida autonomamente no caso do município, né? Quais são as principais? Quando o servidor se aposenta, aposentadoria voluntária, por invalidez, que é hoje chamada por incapacidade, e compulsória, né? Quais são os critérios para poder ter o acesso às aposentadorias?
Esse é um critério ainda que o município pode decidir sem olhar, sem seguir a legislação do regime geral, ou do INSS, ou dos servidores da União, autonomamente. E também o valor dessas aposentadorias e pensões. Também o valor das pensões e a duração delas pode ser definido autonomamente pelo município. Entretanto, tem uma série de regras que a reforma de previdência do Bolsonaro trouxe obrigatoriamente para ser válida nos regimes próprios, ou seja, no regime próprio de Florianópolis também. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, o fim da incorporação das verbas temporárias ou das verbas de exercício de função, se o servidor tem essas vantagens, porque, por exemplo, trabalhar rural, porque tem uma adicional, porque está exercendo uma atividade mais penosa, ou porque é uma função, mas que não se confunde com o cargo, eles estão proibindo de incorporar isso à remuneração, assim a não ter reflexo na futura aposentadoria, reduzir a futura aposentadoria. Também tem uma questão bastante séria. Reduz o rol de benefício apenas a 2. Aposentadorias, as 3 que mencionei, e pensão por morte. Mas auxílio doença, auxílio acidente, o salário família, o salário maternidade, auxílio reclusão, que eram previstos, como é que fica? Bom, o auxílio doença e salário família passa a ser de incumbência direta do município, ou seja, o município tem que manter esse pagamento desses benefícios por conta própria. Os outros auxílios são omissos, então aí tem um grande risco nessa troca de responsabilidade de sumirem alguns benefícios importantes, né? Também tem a questão que o limite das contribuições do servidor que paga para o regime próprio, a contribuição profissional, não pode ser inferior ao que paga os servidores civis da União. Isso é um pouco um absurdo, porque, na verdade, a situação de cada regime é própria, mas eu ponho de forma discricionária e autoritária uma regra para impedir que alguns regimes, mesmo estando bem financeiramente, exijam contribuição mais baixa, né? Então, é uma artificialidade. Sim. Tem também uma questão que veda o acúmulo de benefício. 2 pensões, por exemplo, suponhamos que eu seja viúvo de 2 vezes. Eu posso agora receber uma única pensão. E mesmo tendo a minha aposentadoria, uma pensão, porque fiquei viúvo, eu não posso somar os 2 benefícios simplesmente. O segundo é pago parcialmente, né? Então, ainda já falei que a obrigatoriedade do regime de previdência complementar para poder estabelecer um teto de benefício, que é o mesmo teto do INSS para os novos servidores. E, por fim, 2 questões. A contribuição dos aposentados, toda vez que tiver déficit atuarial, o regime próprio pode estabelecer a contribuição dos aposentados e pensionistas na parcela que exceder o salário mínimo. Ou seja, hoje, por exemplo, em Florianópolis, a contribuição do aposentado e pensionista está incide em cima do teto do INSS. Se eu ganho 10 mil, suponhamos, eu pago sobre menos de 2 mil a contribuição, porque os 14% que é de contribuição lá em Florianópolis, com vocês em Florianópolis, incide sobre menos do que 2 mil. Mas, a partir da emenda constitucional da reforma de Bolsonaro, ele permite que seja cobrado acima do salário mínimo. Na verdade, na proposta de reforma,
o prefeito agora está propondo que seja cobrado acima de 2 salários mínimos. De qualquer maneira, não é o pior dos mundos permitido pelo Bolsonaro, mas é muito, muito forte, porque em cima de... na verdade, eu estou introduzindo uma contribuição para a pessoa que ganha R$ 8.000 de quase R$ 1.000 por mês, enquanto antes não era previsto. Essa contribuição, na verdade, é uma redução disfarçada, legalmente disfarçada, do valor da aposentadoria. Então, eu estava ganhando 8.000 livre e agora pago... continua lá a linha do contra-cheque 8.000, mas na prática estou recebendo 7, né? Então, sim. E assim por diante. Então, e também tem uma possibilidade que, se essa contribuição dos aposentados e pensionistas não resolver o problema de déficit, pode ser instituída uma não melhor definida contribuição extraordinária que atinge tanto os aposentados e pensionistas quanto os ativos. Ou seja, bastante sérias essas regras da reforma de Bolsonaro, apesar de não atingirem as regras principais. Agora, o prefeito de vocês está propondo de seguir um discurso um pouco confuso, um pouco manipulador. Ele está propondo de seguir a reforma de Bolsonaro em tudo. E, na verdade, não. Tem coisas que ele tem que assumir para si a responsabilidade de ser carrasco do funcionalismo, porque ele não é obrigado a seguir. Sim. Luciano, aqui no site, no Instagram do Sintracem, né, que é o sindicato ali dos servidores, eles trazem uma explicação assim bem clara do que está acontecendo. Então, a reforma do Topázio é uma versão piorada da reforma da presidência do Bolsonaro, como tu trouxe, né? Ela inclui cobrança para aposentados e pensionistas, pagamento de 14% para todos os aposentados que recebem acima de 2 salários mínimos, além de criar gatilhos para novos aumentos de alíquota de desconto dos trabalhadores, redução de salário de aposentadoria, aumento do tempo de contribuição e idade. Também cria a criação de 2 fundos, né? A reforma criará 2 fundos. Será feita uma segregação de massas, criando um fundo podre, né? Um fundo financeiro em repartição e um fundo de capitalização para aplicações no mercado financeiro. O fundo financeiro acaba com a solidariedade geracional, pois estarão nesse fundo somente os trabalhadores ativos com mais de 40 anos e os aposentados com mais de 78 anos. Os aposentados com menos de 78 anos, demais trabalhadores e novos que ingressam no serviço público, além de todos os pensionistas, estarão no fundo de capitalização. Aí a criação de 2 fundos. A divisa de previdenciária serão distribuídas de forma diferente entre os fundos. A alíquota patronal do fundo financeiro de repartição será de 28% e a do fundo de capitalização será de 25% para os professores e 23% para os demais. Ou seja, o mesmo patrão, a prefeitura, pagará alíquotas diferentes, dividindo ainda mais nossa previdência para facilitar a venda desses valores nos fundos de instituições financeiras. Então, em relação a justamente essa questão dos sindicatos, né? Quais tu achas que são, Luciano, as estratégias, a linha de defesa dos sindicatos para os servidores? Bom, uma pergunta difícil, né? Mas importantíssima. Bom, primeiro tem uma questão de uma análise crítica. Por exemplo, ali, no que você está me dizendo e mostrando para todo mundo, as da alíquota diferenciada da contribuição patronal fere a lei. Na verdade, os 2 fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário, o fundo financeiro em repartição e o fundo previdenciário em capitalização para os novos servidores, ele, na verdade, não altera nem os benefícios, os critérios de elegibilidade, o critério de concessão de valor, nem as contribuições, tanto patronais quanto do servidor. Então, assim, tem que ter uma análise criteriosa, porque, às vezes, o município, que a matéria é muito complexa, eles cometem deslizes intencionais ou não, mas vai saber, né?
então, a primeira questão é essa. Segundo, realmente, a estratégia dos servidores tem que ser uma estratégia de mobilização. Segundo, tem que ter a capacidade de contra-argumentar e negociar, porque isso requer um conhecimento amplo do sistema, porque tanto no INSS quanto nos servidores da União, que são as grandes referências nacionais, mas também na Previdência de Estado, município, tem normas bem interessantes que ajudam são uma coisa que pode interessar tanto ao município quanto aos servidores. Então, tem que saber citar exemplo e mostrar que funciona e tudo mais. Uhum. Em última instância, a estratégia dos servidores tem que considerar o patamar do INSS como um patamar de referência. Por quê? Porque, na verdade, a instituição do regime próprio é uma iniciativa, sempre foi uma iniciativa do poder, dos poderes municipais e não uma reivindicação dos servidores. Na medida em que, no começo, principalmente, eles foram criados o regime próprio do município porque o município podia contribuir menos e, então, na verdade, por anos a fio, décadas até, ele conseguiu contribuir menos para ter uma previdência que satisfazia os servidores. Mas, na verdade, eles agora que os nós estão vindo ao pente, ou seja, essa estratégia de contribuir menos, uma hora vai dar problema. Bom, está dando. Mesmo tendo uma contribuição de 28% do município, na verdade, o problema é que a política de recursos humanos do município faz com que hoje tem 1,5 aposentado para cada ativo. Nessa proporção, as alíquotas, mesmo de 28% patronal e de 14% do servidor, eles não dão conta de pagar. Ainda tem a questão da exigência do equilíbrio atuarial, que quer dizer que quando o servidor se aposenta, ele tem que ter acumulado, o regime próprio tem que ter acumulado recursos suficientes para pagar todas as aposentadorias futuras dele até ele morrer. E a pensão por morte se ele deixar pensionista. Então, na verdade, as regras atuais são de quase impossível execução, porque, na verdade, o município tem que ter uma capacidade financeira de pagar não apenas os atuais servidores com as contribuições dos ativos pagar os inativos, mas acumular previamente a todas as pensões e aposentadoria, inclusive dos ativos. Isso é uma tarefa praticamente inexequível. Então, para o servidor, a estratégia tem que ser o seguinte: olha, esse jogo não compensa. Eles têm que avaliar, na verdade, eles que têm que responder se esse jogo compensa ou não compensa. Porque ele tende a não compensar. O regime próprio está se tornando um castigo para os servidores. Então, diante disso, o sindicato tem que ter a capacidade, a mente aberta, para decidir se vale a pena manter esse regime próprio ou pedir para extingui-lo e ir para o INSS. Nesse sentido, a extinção não quer dizer que o Instituto deixa de pagar. Não, porque, na verdade, quando extingue o regime próprio, todos os aposentados pensionistas, inclusive aqueles ativos que tiverem já preenchido as condições para se aposentar, ele fica no regime próprio, em extinção, mas continua funcionando, sem as contribuições dos novos servidores, porque as contribuições dos servidores mais jovens, né, aquele que não tem ainda condições de aposentar, e os novos vão para o INSS. Então, fica muito claro qual é a responsabilidade do Tesouro Municipal. E, na verdade, é o seguinte: o Tesouro Municipal criou um problema, agora assuma o problema e pague, mas não penalize os novos servidores, porque da forma que está ficando, os novos servidores vão ter contribuição mais elevada, benefício que vão ser iguais ou piores dos segurados do INSS, a troco de quê? Aí eu lembro a lema lá da lista de Schindler.
quem salva uma vida, salva o mundo. Sim. E, na verdade, as vidas a salvar são principalmente as vidas dos servidores que não são ainda perto da aposentadoria e dos novos. Sim, né? A gente passa a vida toda trabalhando para chegar a essa situação, né? É ainda chamado de Marajá, porque a sociedade não entende e acha que eles têm privilégio, quando, na verdade, são privilégios às avessas, são penalidades em relação ao trabalhador em geral no Brasil. Então, realmente, isso requer uma capacidade de avaliação, de discussão da parte dos sindicatos, da representação dos vereadores simpáticos aos servidores, defensores dos interesses dos trabalhadores, para abrir... porque a alternativa, senão, qual é? Eu vou lutar para tentar amenizar um castigo. Não vai me dar 20 chibatadas. Eu estou contente com 10. Que papo é esse? Né? Nessa naipe. Luciano, aqui em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, eu queria que você, vou citar aqui os exemplos que o Sintrazen trouxe. Aposentados por incapacidade permanente, a reforma exclui o direito à aposentadoria por incapacidade permanente por doenças às quais a aposentadoria era garantida, como a alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, estado avançado de doença de Paget-O'State, enfim, neopatia grave, neoplasia maligna, enfim, todas essas doenças que antes eram... muito grave. Isso é muito grave. Na verdade, isso seria, daqui a pouco, de alguma forma, ilegal o que está sendo feito em relação a principalmente essa questão das doenças, né, da aposentadoria por incapacidade? Bom, na verdade, eu te confesso que eu não estudei em detalhe a proposta de reforma de Florianópolis, porque não fui contratado para tal. Mas eu não sei se está propondo a impossibilidade de se aposentar, ou, na verdade, tinha a regra que, em geral, quando se mexe nessa questão das doenças graves, é porque existia, em muitos municípios, estado, ainda existe, uma regra que diz o seguinte: em caso de acidente, doenças incuráveis, acidente em serviço, né? Doenças incuráveis, e outras situações em que existia também essas doenças graves, a aposentadoria por invalidez, ela era calculada de forma mais benéfica, porque correspondia ou à integralidade da remuneração do servidor que sai da atividade por esse motivo, ou a média de 100%, que era uma forma de amenizar essa redução de valores. Então, eu tendo a achar que talvez seja isso, mas não tenho certeza. Então, de repente, o sindicato está certo, então eu reconheço, porque não posso afirmar. Se for excluir, na verdade, isso é uma ilegalidade, porque, na verdade, a perícia vai constatar que, diante de algumas doenças graves, eu constato a incapacidade permanente para o trabalho. Então, por que eu nego? Não posso negar. Eu caí do 6º andar, fiquei paraplégico, só mobilizado do pescoço para baixo, aí alguém diz, não, você tem que trabalhar, porque... Espera aí, como? Né? Eu tenho uma doença que Parkinson, Alzheimer, que me depressão também. E aí, não, você tem que trabalhar. Escuta, como? Né? Então, assim, ali, se for assim, se o sindicato estiver certo, aí é evidente a ilegalidade, e isso entra naquela análise criteriosa de que falava, que a primeira questão é o seguinte: eu estou lutando para defender um direito subjetivo ou um direito já reconhecido da lei, na verdade, para uma ação de cumprimento da lei, né? De respeito da lei. Então, nesse caso, acho que essa é a minha resposta.
Sim, a gente tem até, inclusive, Luciano, eu sou aqui de Chapecó, né? O Portal Desacato é de Santa Catarina, do leste a oeste. E eu sou aqui de Chapecó, Santa Catarina. E aqui nós temos um prefeito que, inclusive, Sim. eu tô sempre avisando o pessoal, olha, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo em Chapecó, porque o prefeito já anunciou que será candidato a governador do estado de Santa Catarina, né? Então, o que aconteceu aqui nesse último mês que passou? Ele, num discurso, né, em relação com os professores, com os servidores municipais, ele chamou praticamente os professores e professoras municipais que pegam atestado de vadios, de vagabundos, né, e alegando que ia criar um centro de controle, algo assim, em relação aos atestados que recebiam. Ele ia contratar, isso foi o que ele falou, né? Não encontrei nenhum requerimento, nada que ele tenha feito de fato, mas ele falou nesse discurso que ele ia contratar uma empresa terceirizada para estar fazendo a avaliação dos atestados médicos ou para estar criando os atestados médicos para os servidores públicos. E aí entra naquela, né, Luciano, o servidor, o professor municipal, a professora municipal, porque a gente sabe que é uma profissão bastante difícil, né? Às vezes tem que pegar 60 horas de aula para você conseguir receber o mínimo necessário para sobreviver, e aí na sala de aula mesmo é muito difícil. Muita gente acaba sofrendo um burnout mesmo, né? Acaba tendo depressão e tal, chegando a um burnout. E aí não tem como você provar que aquilo está errado também, né? Você dizer que aquilo é mentira, que a pessoa tá pegando atestado para ser, sei lá, qualquer coisa. Essas são claramente ações de intimidação. Sim. Então, na verdade, a pessoa está fazendo um discurso. Bom, como o ex-presidente que vai no palanque e diz que que quando aprovou o impeachment da Dilma exaltou o torturador, né, o coronel Ustra lá, quando ele diz no palanque que os opositores tinham que ser mortos, mostrando a metralhadora que segurava na mão, na verdade estamos num nível de ilegalidade, de desumanidade e de uma palhaçada, né? Uma palhaçada se não fosse séria, né? E o prefeito de Chapecó, pelo que você me diz, está seguindo a mesma lógica, né? Na verdade, é o seguinte, eu faço um discurso duro para intimidar, e, na verdade, esse discurso, se fosse na iniciativa privada, seria considerado assédio moral, né? Então, na verdade, é o seguinte, é um discurso para a pessoa abrir mão, intimidada, amedrontada, abrir mão dos seus direitos. Na verdade, é o seguinte, a pessoa que se afasta por licença médica tem que apresentar atestado médico. Salvo comprovar que o atestado médico é forjado, é uma fraude, ele vale. O regime próprio pode instituir perícia? Pode, né? Agora, na verdade, é o seguinte, tem que ter um cuidado com a perícia, porque a perícia tem que ser isenta. Se eu contrato, por exemplo, tem que ver o contrato dessa empresa, porque pode existir um contrato em que, na verdade, a empresa terceirizada contratada ganha tanto mais quanto mais atestado ela consegue impugnar e desqualificar. Então, na verdade, frequentemente são incentivadas essas empresas a fazer um trabalho que não é isento. É um trabalho para fazer trabalhar as pessoas mesmo doentes e ganhar, porque quem ganha é o município que não bota substituto, né? Então, na verdade, isso não se faz. Ganha entre aspas, né, Luciano? Porque se tu for ver, você vai contratar uma empresa, você vai pagar para uma outra empresa avaliar os atestados médicos. Então, assim, eu não sei, mas na minha... eu sou péssima em economia, sou péssima em matemática, mas nos meus péssimos cálculos eu fico pensando, como que pode valer a pena você pagar para uma empresa terceirizada estar fazendo avaliação de atestado médico?
Eu não consigo achar esse cálculo vantajoso para o município. Não, mas do ponto de vista, veja bem, eu não estou dizendo que eu concordo, não, mas do ponto de vista financeiro, na verdade é o seguinte, quando a pessoa se afasta, os primeiros 15 dias são do empregador, porque mesmo o empregado sendo afastado, ele fica por uns dias. Depois desse período, dependendo, fica. No caso, ficava, né? Porque agora é proibido, conforme disse pela emenda constitucional 103, que os auxílio-doença não podem ser mais pagos pelo regime próprio. Mas, na verdade, podia ficar por conta do regime próprio. Então, na verdade, tem um custo de pagar uma pessoa, mas não em contrapartida a hora efetivamente trabalhada. Então, teria um ganho se o município botasse o substituto, porque quando o município botar um substituto, ele teria que pagar tanto o professor afastado quanto o professor substituto em exercício da atividade. Então, na verdade, ali teria um aumento de custos para o município, mas faz parte, porque é o seguinte, o dia que a diarista que trabalha aqui em casa for doente, a diarista, a empregada, bom, ou eu fico sem empregada, ou eu boto outra pessoa. Não posso dizer o seguinte, dar um sermão nela, você não pode ficar doente, você é vagabunda por ter pego febre, gripe e outras doenças. Não, isso não existe. Teria que perguntar ao prefeito se ele e a família dele nunca ficam doentes. E se fica doente, chamar eles com menos epítetos que ele está dando aos professores. Estava um nível é tão baixo o nível da discussão que não merece. De fato, assim, e tá em vídeo, né? O mais triste daquela situação, tá no nosso desacato.info, tá lá a matéria. A Prefeitura de Chapecó terceiriza avaliação médica e ataca servidores públicos, né? A fala assim do prefeito, eu não tenho aqui o vídeo, numa próxima eu vou trazer, mas não tenho o vídeo, mas ele fala assim, vadio não vai trabalhar na prefeitura. Na verdade, assim, torturador não merece ter cargo público. É isso. Na verdade é o seguinte, existe uma regra de civilidade, de respeito aos direitos fundamentais da Constituição brasileira que tem que ser seguida. Mas hoje parece que as pessoas perderam a vergonha e divulgam ilegalidades e ataques gratuitos, se vangloriando disso. Eu vou trazer alguns comentários aqui, que já tá encerrando o nosso tempo, infelizmente, mas eu vou trazer alguns comentários aqui que surgiram enquanto a gente estava conversando. O Raul Fittipaldi diz, sai o estado do bem-estar social e entra o estado de mal-estar social. O José Cardoso, excelente entrevista com o Luciano Fazio, o homem entende do assunto. Espero que os companheiros do Sintracem assistam essa entrevista, pois ela traz muita informação preciosa para a ação do sindicato. É verdade. O Luiz Marques de Lima, bom dia, desacatadores. Bom dia, desacato. Um bom dia, Luiz Marques Lima. Luciano, muito obrigada. Tu quer trazer algumas palavrinhas finais? Ainda tem um tempinho, se você quiser. Não, eu agradeço o convite. Eu acho que é muito oportuna essa prática de dar espaço à questão de previdenciária, que é uma questão muito complexa, feita com um bocado de regras, um bocado de leis. Entretanto, ela diz a respeito à vida do trabalhador, no caso do servidor. O servidor passa 20, 30, às vezes 40 anos trabalhando, mas passa, em geral, 20, 30 anos também aposentado. Esperamos que esse tempo até aumente, porque isso quer dizer que as pessoas não morrem cedo. Mas precisa atenção, porque às vezes o sindicato se dedica com muito afinco a regular a relação de trabalho, mas fica não dando importância à questão da previdência, que, olha só, em termos de tempo, é quase 2/3 do que o tempo que o pessoal passa em atividade. Então, acho que esses assuntos são importantes
cabe investir, cabe estudar. Vocês estão de parabéns, o sindicato que você citou está de parabéns, inclusive pela greve que ele fez, vitoriosa por enquanto, contra a prefeitura, mas tem que ter estudo, tem que ter estratégia, como você bem colocou na sua pergunta, porque essas questões, resistir, pode dar certo, mas, em geral, dá certo por um determinado tempo, quando se tem a imprensa contrária, as leis do governo federal contrário. Então, na verdade, a falta de informação, a opinião pública que não apoia, acha que todo mundo é Marajá. Então, na verdade, tem que ter alternativa. Eu acho ainda que essa ideia de pensar, mesmo que não seja para valer, para levantar como hipótese, a extinção do regime próprio, que, na verdade, seria onerosa para o município, ela representa uma coisa, um espantalho, né, para o município, e poderia receber apoio da opinião pública, e isso ajudaria a negociar coisas melhores. Mas ficamos para outras oportunidades para aprofundar os assuntos, e eu agradeço. Com certeza, aqui, inclusive naquela situação que o prefeito de Chapecó fez aquela fala, os próprios servidores públicos bateram palma, né? Estava lá registrado, gravado, os próprios servidores públicos bateram palma, é assustador. A ignorância é assustadora. E o quanto os sindicatos mesmos, né, Luciano, são atacados, enfim, a gente vê que eles estão ali lutando pelos servidores, é uma coisa que eu sempre falo, né? Estão ali lutando, a luta coletiva, ela vai sempre ser melhor, sempre trazer resultados. Todos os direitos que a gente tem hoje, afinal, foram conquistados com luta coletiva, né, Luciano? Então, se você que está assistindo a gente não é sindicalizado, se sindicalize, vai atrás dos seus direitos, vai atrás do seu sindicato e se junte a ele para lutar pelos seus direitos, né? Por melhorias para ti. Obrigada, Luciano. Até uma próxima e eu espero te ver aqui, sim, de novo. Tá certo, obrigado. Um abraço.